Você já cumprimentou aí o irmão que está do seu lado? Já deu uma palavra de vitória? Amém? Já fez? Amém quer dizer o quê? Amém? Já fez? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Mais um culto que o Senhor nos concede, que ofereçamos. Mais um culto que o Senhor nos dá para aproveitarmos as bênçãos, as promessas, a palavra do Senhor. É um momento muito precioso que a igreja deve aproveitar, porque estamos ensaiando para o céu. Amém? Estamos ensaiando. Glória a Deus. Pega aí a tua Bíblia e abra no livro de primeira epístola a Timóteo. Glórias a Deus. Aqui ainda pastor Timóteo, mais tarde um pouquinho em seu ministério se tornou bispo Timóteo, um homem a quem Deus reservou um ministério maravilhoso, ministério lindo, digno, alguém que teremos prazer de conhecer no céu. Amém? O céu vai ser com perdão da palavra não acadêmica, o céu vai ser um barato, vai ser muito bom. Eu acho que eu vou ficar muito bobo, pulando no pescoço de muita gente. Você é Paulo, vem cá, dá um abraço. Você é Timóteo, ô Timóteo. Rapaz, falei muito de você lá embaixo. Vai ser lindo, vai ser lindo. Quantos de nós já não temos nossos pais já passados por o Senhor, não é? O reencontro com os nossos queridos, com alguns queridos dessa igreja que foram antes, hein? Quantos você pode lembrar? Tantos. Imagino que vai ter fila dessa igreja para pular no pescoço do pastor Murilo, do irmão Jesuíno, de tantos, né? Pastor Murilo, vou conhecê-lo finalmente lá no céu. Irmã Tereza, né, que há poucos dias passou para o Senhor. Tantos queridos irmãos. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, não. Eu estou só divagando enquanto você abre a palavra. Todos acharam, amém? 1 Timóteo, capítulo 4. É uma alegria muito grande, irmãos. Para mim é uma honra tão grande poder fazer parte de um povo que viverá eternamente, de um povo que detém uma alegria no coração que só começou, não é? Um dia, tem uma canção que diz, um dia o dia não terá mais fim. Bonito isso, né? Né, Igor? Um dia o dia não terá mais fim. Um dia chegaremos lá. Enquanto isso não acontece, nós nos alegraremos aqui embaixo, pela salvação, pela provisão, pela libertação. Eu fico muito feliz mesmo. É uma graça muito grande fazer parte desse reino. Primeiro livro a Timóteo, no capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1, amém? E iremos até o versículo 9. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo o que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas, amados irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas
Rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Senhor, aí está a tua palavra. Ó Deus, fiel, digna de aceitação. Abraçaremos, ó Deus, as tuas verdades em nosso coração. Ó Deus, então abrimos a nossa mente. Pedimos também que o seu Espírito nos abra o entendimento, para que possamos absorver, ó Deus, os nutrientes espirituais contidos nessa palavra. Senhor, para que sejamos servos melhores, filhos melhores, crentes melhores. Esse é o nosso desejo como tua igreja, como tua noiva, em o nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Você pode se sentar. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. Eu pedi que você lesse comigo a partir do versículo 1, mas a mensagem dessa noite será a partir do versículo 6. E eu pedi que lêssemos a partir do versículo 1 para que você se inteirasse a respeito do que Paulo está falando. Como eu disse, Timóteo era pastor e tinha por líder o apóstolo, que estava ministerialmente acima dele. Também era amigo, confidente, conselheiro. Alguém que dispunha não apenas de sabedoria humana, de conhecimento, mas também era um homem profundamente vivente pela atuação do Espírito de Deus que habitava abundantemente na vida dele. Paulo era um homem que Deus separou e deu a ele uma porção tão generosa do seu Espírito que Paulo sintetizou a palavra de Deus. Paulo, sendo mestre da lei, sendo alguém muito instruído na lei e na filosofia, tanto hebraica quanto na grega, era alguém muito inteligente. Ainda cheio do Espírito de Deus, ele teve a capacidade e a oportunidade dada pelo Senhor para que, através dos seus escritos, ele pudesse destrinchar tudo aquilo que o povo não entendia lá da lei mosaica, do Velho Testamento, tudo aquilo que o povo não conseguia acompanhar. Paulo, então, sintetizou, facilitou, contextualizou e trouxe para os dias daquela igreja, para os dias da igreja. Cristo já havia morrido 60 e poucos anos, 70 anos, um pouco mais, um pouco menos, algumas décadas já do nosso Cristo morto. Paulo, já um homem muito maduro, já podemos ser chamados de idoso, ele vem escrever essa epístola para um jovem pastor chamado Timóteo, e ele então passa algumas instruções. É uma das poucas vezes que uma carta não é endereçada a uma instituição, a uma igreja, mas mandada diretamente para uma pessoa que era pastor de uma igreja. Isso foi muito importante porque, como eu mencionei no início, já anos se passaram e conta a história fidedigna, uma história comprovada, de que Timóteo se tornou bispo de Éfeso. Se tornou alguém preponderante, alguém com um ministério muito abrangente, muito abençoado. E ele se tornou um dos mártires da igreja. E se tornou, então, alguém útil. Guarde essa palavra. O nosso desejo, como filhos e como militantes do Evangelho, é que sejamos úteis. Nada nos adiantará se formos muito inteligentes, conhecedores de todas as doutrinas, se formos cheios de dons espirituais, e todas essas coisas nos são muito proveitosas e necessárias. W.A. Tower, um escritor do início do século passado, contemporâneo de Spurgeon e de Moody, ele certa vez escreveu um livro que eu tenho o prazer de ter na minha casa, onde ele escreve a seguinte sentença: a tragédia da igreja,
a ausência dos dons. A igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, não valoriza mais os dons espirituais. A igreja está muito humanizada. Eu pude experimentar, enquanto estudava psicologia, que muitos descambaram, muitos foram para um caminho perigoso de tentar trazer uma doutrina humanista para tentar entender a palavra de Deus, que só se reconhece pelo Espírito, porque diz a palavra que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E a igreja se humanizou. A igreja hoje tenta entender a Deus, trazendo Deus para a realidade humana. Olha, se eu sinto assim, logo Deus também sente assim. Não é uma coisa muito real fazer isso. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. A maneira que Deus pensa, a maneira que Deus sente, não é a maneira que nós sentimos e pensamos. Ele está muito além, ele está muito acima. E a igreja precisa se atentar e retornar para a importância do que verdadeiramente é espiritual. Quer ver uma coisa que é espiritualíssima e que não vai mudar e que transcende por ser espiritual a palavra? A palavra, diz o Senhor, passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Ela transcende, ela rompe, ela vai além. Ela é a revelação de Deus, ela sim é espiritual. Ela contém toda a unção de que eu preciso para o meu ministério. Se eu precisar de unção momentânea para expulsar um demônio, é pela palavra e pelo nome de Jesus que o demônio sairá, e não pelo óleo que está na minha cabeça. Timóteo entendeu tudo isso, mas para chegar a esse pensamento, levou tempo. E nessa noite nós encontramos Timóteo ainda no amadurecimento do seu ministério, ainda no amadurecimento da sua fé, ainda tentando ser alguém útil. Ele recebe então uma carta do seu apóstolo, do Paulo, do seu amigo, do seu mestre, do seu confidente, daquele a quem Paulo trocava cartas. E o texto diz assim, versículo 6: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Paulo está dizendo para Timóteo, propondo essas coisas para a igreja, você, Timóteo, será um bom ministro. Primeiro porque você será bem alimentado de uma palavra que é poderosa em si mesma, porque vem de Deus. Então a primeira coisa que nós nessa noite precisamos absorver é: seremos bons ministros do Senhor se nos alimentarmos dessa palavra. Diga, eu preciso me alimentar desta palavra. É essa palavra que pode fazer toda a diferença na sua vida. Essa palavra. Está tudo aqui. O que você precisa para hoje está aqui. O que você precisará para amanhã está aqui. Amém, irmãos? Então alimente-se da boa palavra, porque, irmãos, não há vício, não há desejo humano, não há concupiscência da carne, não há concupiscência dos olhos, que sejam mais poderosos do que a palavra revelada em teu coração. Não há. O Espírito de Deus, diz a palavra, se move em nós. Amém? Todos temos o Espírito de Deus que se move em nós. Agora, como ele age? Ele age numa canção, ele age numa brisa, ele age na palavra de um irmão, ele age numa mensagenzinha do WhatsApp, ele age de muitas maneiras, porque o Senhor tem muitas maneiras de se revelar a você. Mas para que você seja revelado, alimente-se de Deus. Quando você se alimenta da palavra, você está tomando o bom remédio, você está tomando o antídoto para o veneno do mundo, que é pura mentira. Qual é o veneno do mundo? A mentira. O veneno do mundo de hoje é o mesmo veneno que Satanás aplicou para Eva lá no Éden. É assim que Deus te disse? Ah, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. O que Deus, na verdade, quis dizer é que você não vai morrer. Olha, Eva. E Eva, por estar no momento
Sabe Deus o que passava no coração e na mente de Eva naquele momento? Não cabe a mim julgá-la, nem fazer piadinhas. Talvez se fosse eu lá no lugar dela, teria comido a maçã ou que fruta fosse mais rápido do que ela. A palavra não diz quanto tempo ela resistiu, então não nos compete julgar a pobre da Eva. Vai tomar uns cascudos depois, mas tadinha dela. Não é? Se ela tivesse mais atenta ao que Deus disse, ela não teria tempo para ouvir o que o diabo disse. Traga para a tua vida pessoal. Você realmente tem ouvido Deus? Você tem gasto tempo com Deus? Seja sincero, não precisa levantar a mão nem responder para que ninguém te julgue. Responda para você mesmo. Você tem dado tempo adequado para Deus falar com você? Você realmente é um amante da palavra de Deus? Quanto tempo você gasta com o Senhor? Quanto tempo? Quanto tempo você tem gasto se alimentando de Deus? Porque o que nos alimenta de Deus é o fruto da sabedoria que Ele nos dá. Aqui tem promessas. E nenhuma delas é maior do que a salvação eterna. Nenhuma. Eu não encontro aqui, trazendo para a época de Paulo, olha Timóteo, recebe aí Timóteo. Janice, você está olhando para mim, então você é o Timóteo agora. Eis aí, Janice, receberás uma carruagem novinha, tá? Eis aí. Você não encontra isso. Olha Timóteo, se você obedecer direitinho, como bispo do ministério, eu vou te dar um helicóptero, como alguns ganhando por aí ultimamente. Olha, no seu aniversário, irmã Nadir, porque és uma grande obreira, diz a palavra, receberás um avião bimotor. Como tem acontecido por aí. Não estou falando do Oriente Médio, não estou falando aqui da nossa região do Rio de Janeiro. Sabe por que você ama a palavra? Porque é ela que te tira das ciladas de Satanás. Ou você pensa que a serpente parou de conversar com a gente? Você pensa que a serpente de vez em quando não vai lá tentar roubar a semente que está no teu coração, dizendo assim, não é bem isso que o Senhor quis dizer. Poderíamos chamar aquele momento de Eva como a síndrome de Eva. Toda síndrome é algo que é passível a todos nós. Se houve um pensamento na Eva que fez com que ela esquecesse do que Deus disse para ouvir o que o mundo diz, aquilo se tornou uma síndrome que pegou em todos nós. Então, todos nós temos a capacidade de assumir uma síndrome que chama síndrome de Eva, que é a nossa capacidade, da qual devemos lutar todos os dias para não ouvir mais o que o mundo diz e ficarmos categoricamente, terminantemente, com o que o Senhor diz, por mais incrível que nos pareça. Olha algumas coisas incríveis para o homem que não tem Deus. Diz a palavra em Apocalipse que um dia o céu se abrirá. Miríades incontáveis, mais do que estrelas no céu, aparecerão com anjos reluzentes, com asas maravilhosas, vestidos brancos. No meio, flutuando em cima de uma nuvem, um trono maravilhoso e sobre ele, um assentado sobre ele, para buscar a sua igreja. O mundo não consegue entender isso, vai falar que é disco voador. Depois disso, passou-se todo o arrebatamento da igreja, aparece de novo uma luz no céu. Agora é uma caixa, feita de ouro e de pedras preciosas, com cerca de 2,2 km de altura, de largura, de profundidade. Uma caixa reluzente de 2 quilômetros e tantos. Absurdamente louco. Agora sim, eu não falei que era um disco voador? Aquela é a nave-mãe que está descendo, cheia de extraterrestre lá dentro. O mundo vê assim. Para nós, sabemos que é a Canaã celestial que está descendo para que Deus habite no meio de nós. São algumas coisas que eu estou trazendo para que você veja que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então, queridos, você tem que fazer uma opção. Creio no que o Senhor fala, por mais difícil que seja, ou eu vou ficar com a história da serpente dizendo, não é bem assim, Igor. Não é bem isso que Deus quis te dizer. Olha, tem umas doutrinas, é justamente sobre isso que Paulo está dizendo para Timóteo, tem umas doutrinas loucas que são lançadas para tirar a palavra do teu coração. Perceba que Eva caiu depois que a palavra da verdade saiu do coração dela. Quando
A palavra da verdade sai do coração do crente, fica um buraco que vai ser preenchido com alguma coisa. É como se fosse uma bola dentro de um monte de areia. Quando você tira a bola, a areia tenta ocupar o lugar. A areia é o mundo. E ali tem espaço para mais coisas. Então Paulo diz para Timóteo, olha, se você se alimentar da palavra, será bom ministro, serás bom pastor, serás alguém que pregará a verdade, que não contaminará o povo. E ele segue dizendo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Doutrina quer dizer ensinamento. E do bom ensinamento que tem seguido. Paulo reconhece que esse ministério era uma verdade na vida de Timóteo. Versículo 7. E aí começa a acontecer alguns perigos que Paulo alerta a Timóteo. Versículo 7. Mas, você está com a sua Bíblia aberta aí? Dá para acompanhar comigo? Mas rejeita as. O que é uma fábula? Alguém pode me dizer? O que é uma fábula? Hein? Pastor Lenildo, o senhor está aí mordendo os lábios, querendo saber se fala ou se não fala. Pode falar. É uma história. O senhor lembrou agora da época do colégio, né? Lembrando do colégio, história é mentira, história é verdade. Lembram disso, não lembram? É uma história, é uma fábula. Paulo depois vai dizer assim, tira do meio da igreja os argumentos criados para induzir as pessoas de propósito ao erro. Isso são as fábulas que são criadas. E não é de forma inocente, não é sem querer, é querendo. É com o desejo de desanimar pessoas da fé, é com o desejo de tirar a palavra de Deus do teu coração, é com o desejo de anular o antídoto para o veneno do mundo. Quando você abre mão da palavra, você fica envenenado. Quando você abre mão da palavra, você está propenso a ouvir conversa fiada, não é? Outro dia eu estava pregando aqui, eu lembrei daquela só uma florzinha de Jesus, né? Não, cuidado do olhinho no que vê. Agora eu lembrei de outra, quase tão antiga quanto, Senhor, dá tempo para mim. Lembra? Grupo de mulheres, pelo menos lá na minha igreja era o grupo de mulheres que cantava, Senhor, dá tempo para mim, ocupar minha vida contigo, senão eu vou pelo vento e perco meu tempo. Deus te dá tempo, mas te dá tempo e te dá palavra. Tá bom, já chegou. Foi um momento flashback, não é? Senão eu vou pelo vento e perco o meu caindo em. Deus te dá tempo, mas te dá tempo com qualidade. Eu vim para que tenhas vida, e vida com abundância, com qualidade. Então, permaneça, querido, bebendo do antídoto chamado palavra, porque o mundo é venenoso. A conversa da serpente continua por aí soprando no ouvido dos incautos, dos desapercebidos. E sabe quem as mentiras do mundo alcança? Crente que não ama e não lê e não se dedica à leitura da palavra. Queridos, é requerido muito pouco de nós. A salvação que vem de Deus é presente. Não há nada que façamos para sermos mais salvos do que já somos. É dom de Deus, não vem de dó a vós, para que ninguém se glorie. É dom. Você tem o dom da eternidade. Você tem o dom da salvação. Deus te deu. Então, o que resta para eu viver? Resta para eu viver algumas promessas de vida abençoada, de comer o melhor da terra, de ter uma família abençoada. Agora, tudo isso é para quem quer, para quem vive, para quem busca. Se eu começar a casa pelo telhado, né? Na época da juventude, meu pastor falava muito isso. Cuidado, juventude. Não comece a casa pelo telhado, quer arrumar filho antes do tempo. Cuidado com os namoros, cuidado.
Não comece a casa pelo telhado, porque depois fica mais difícil construir de cima para baixo. Alguns não ouviram. E eu vi a juventude deles ser roubada drasticamente. Ah, pastor, filho é bênção. É, filho é bênção. Mas é mais bênção ainda dentro de um casamento abençoado pelo Senhor. Não é? Não é? Quantos foram jovens que eu conheci, que você também conhece, que abriram mão da sua juventude por causa de um filho, por causa de uma aventura? Ano passado eu enterrei um amigo de 21 anos de idade, porque saiu da igreja para virar homossexual. Sempre foi e resolveu sair do armário. Durou pouco. Quando descobriu que estava com AIDS, durou um mês. Um mês. A AIDS levou ele um mês. E tem gente que fala assim, não tenho medo, tem remédio. Vai. Esse é um. Eu conheço outros que saem da igreja para viver uma vida torta, bebe do veneno do mundo e depois não quer morrer. Bebeu o veneno e não quer morrer. Esse jovem, quando nós fomos ao hospital para se despedir dele, porque foi uma despedida, ele convulsionava em cima de uma maca de hospital com dores excruciantes. Quando ele morreu, felizmente, ouvi do antigo pastor dele que por aqueles dias ele havia retornado, pela dor, pelo sofrimento, mas retornou pedindo perdão a Deus e tentando consertar. E foi. Espero vê-lo na glória. Nós temos propostas de Deus para viver bem, irmãos. Você que sonha com um casamento, Deus tem um casamento abençoado. Você que sonha com uma família abençoada, com uma casa próspera, Deus tem tudo isso para dar. Mas olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra hoje. Precisamos semear em Deus para colhermos em Deus. Diz a palavra, aquele que semeia da carne colherá corrupção. Então nós chegamos às questões das fábulas, que se não existissem, não seríamos alertados contra elas. Existem fábulas sendo criadas para tirar o evangelho de dentro de nós. Irmãos, quanto tempo faz? E se isso você viu agora recentemente, no mínimo você deve concordar comigo que isso acontece agora de uma maneira muito menor. Eu já não lembro quantos anos faz que eu não vejo um endemoniado possesso dentro de uma igreja. Teve uma época que isso era assim, todo culto tinha. Quanto tempo faz que você não vê alguém caindo e alguém rodopiando dentro da igreja e gritando? Quanto tempo faz? A estratégia de Satanás mudou, irmãos. Ele não quer mais possuir corpos, ele quer possuir mentes. Porque tem muito defunto dando glória a Deus dentro da igreja. Tem muita gente com carteirinha de membros de igreja, mas abdicando do poder ser chamado de filho. Há muitas pessoas mortas-vivas, zumbis, dentro da igreja. Você vai lá em Apocalipse, você encontra o próprio Senhor falando, tens nomes de que está viva, mas estás morta. Tu tem nome de vivo, mas está morto. Chega e fala, tens nome de que é quente, mas estás morno. Quem me dera, oxalá, quem dera, fosses quente ou frio. Que o crente quente, irmãos, ele é uma bênção. O frio, o Senhor manda alguém buscar para que ele se aqueça. O triste é o morno. O morno é uma praga dentro da igreja, é uma praga dentro da família. Um antigo pastor conhecido meu falava assim, ovelha é uma bênção, mas o tal do ovelho, o ovelho é uma tristeza. Ovelha é bom, mas o ovelho é o ovelho de igreja, é o crente velho. Tem nome de vivo, mas está morto. Fica dando ouvido à fábula. Não entende palavra, não conhece Deus através da palavra. Tem culto às vezes na sua igreja, eu não estou aqui tentando jogar piada para ninguém não, seja livre, viva a fé que você tem. Se você quiser num dia de culto ir visitar outra igreja, vai com Deus, eu não tenho problema nenhum com isso, nem fico com depressão. Mas tem uma coisa que você precisa entender, não deixando a vossa congregação como é o costume de alguns, porque tem muito crente, irmãos. Eu não estou falando daqui, isso é geral. Tem muito crente que fica procurando, tem uma pessoa que revela ali, tem uma pessoa que é de oração aqui, tem não sei o que acolá. E são pessoas que têm igreja, são pessoas que têm caminhada de anos e fica procurando o tal do fogo perdido, fica procurando os caçadores do fogo perdido. Se esquece que tem fogo na palavra.
O fogo está na palavra. A conversão está na palavra. Você pode habitar e servir a Deus numa igreja onde a evidência espiritual seja maior ou menor, onde a evidência seja a pregação da palavra ou sejam os dons, não importa. Nada disso vai influenciar terminantemente aquilo que a palavra diz. Se você se alimentar dela, você será muito bem sucedido na sua fé, você será um crente sadio, você saberá quem serve e você estará muito bem com o teu Senhor. Mas se você não se alimentar, logo haverá um espaço vazio no seu tempo. Haverá um espaço vazio na sua mente. Mente vazia é a oficina de quem? De Satanás. Se você não preencher a sua vida com a palavra de Deus, e olha, irmãos, tem muitos recursos. Tem muitos recursos. Nós somos uma geração privilegiada. Bíblia é relativamente barato. Você pode pegar uma Bíblia top de linha, com os melhores recursos, por R$100 e poucos. Ou pode ter Bíblias mais simples, por R$10. Você pode baixar de graça no seu celular uma infinidade de Bíblias, de estudos, Bíblia em áudio. Você não enche a sua vida com a palavra de Deus porque é negligente. É negligente. Procure botar Deus na sua vida e na sua história. Ainda no versículo 7, mas rejeita as histórias, as fábulas profanas e de velhas. Lembram o que é profano? Profano é aquilo que está fora do sagrado. Um crente consagrado é um crente que está com o sagrado. O sagrado está na sua vida. A sua vida é o altar. O Espírito de Deus habita em nós, então nós somos o lugar sagrado da habitação de Deus. O profano, ele está fora do sacrário, ele está fora do sagrado. O profano não é um lugar para a habitação de Deus, ele está rejeitando o Altíssimo, ele rejeita o que é santo. Profano. Então, rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita a ti mesmo na... Leia aí. Exercita-te a ti mesmo na... Obrigado, Janice. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Irmãos, exercita-te a ti mesmo em frequentar uma vida de fé. Tem culto na tua igreja? Vá à tua igreja. Viva uma vida piedosa. Piedade aqui, volto a dizer, como sempre faço, não é ter pena. Piedade aqui, nesse contexto, é vida com Deus. Andar com Deus. Exercita-te na vida congregacional. Tenha comunhão com o corpo de Cristo. Tome ceia. O que me deixa arrepiado, irmãos, o que é o termômetro máximo da negligência de um crente é o crente não ir a um culto de ceia na sua igreja. Não tem crente mais picareta do que esse. O crente pode falar, eu sou, eu faço, aconteço, eu sou mega espiritual, sou mega entendedor, mas se não vai ao culto de ceia, é um picareta. Salvo se tiver carregado, amarrado a uma maca que nem o carro arraste ele. Porque se ligar para a igreja, vai ter meia dúzia de motoristas que vai buscar em casa, se estiver passando mal. Exercita-te na piedade, é ordem. Isso aqui é ordem de um apóstolo para um pastor, e se está na palavra, é o pensamento do próprio Deus para nós. Exercita-te. E ele vai fazer até uma brincadeira aqui, que ele está sendo sarcástico. O exercício físico se aproveita para pouca coisa, é bom para tirar a barriguinha. Mas, bom mesmo é ir para o culto, é o que o Paulo está dizendo. Sabe lá se tio, porque Fábio, engraçado que, agora que eu estou percebendo uma coisa. Paulo, de vez em quando, mandava uma letra para Timóteo. Timóteo, olha só, lá nas Olimpíadas, se o camarada não correr, não buscar de uma maneira adequada, ele não vai receber o louro da vitória. Está falando para Timóteo. Depois, ele fala para Timóteo que ele tem que se exercitar. Vai que Timóteo era marombeiro. Vai que Timóteo era um adepto de academia, né, Fábio? Vai que Timóteo era colega do Fábio. Vai.
Aí Paulo vai e usa de um certo sarcasmo. Olha, Timóteo, se exercitar é bom, mas se aproveita pouco. Sabe o que é bom, Timóteo? Vai para a igreja. Ah, pastor, o senhor está tentando me bitolar. Isso é lavagem cerebral. Não é não, isso é verdade. Alegrei-me quando me disseram. Isso é bom. Exercita-te na piedade. Exercita-te. Principalmente para muitos que têm um lar, onde de vez em quando sai uma conversa inconveniente, onde tem alguém na casa que não é crente e que ouve músicas mundanas, que traz algumas coisas que você não gostaria de ter que conviver. Lá em casa é mole, eu sou crente, minha mulher é crente, não é mole. Lá em casa é legal. Talvez na sua também, casa cheia de crente, é fácil. Mas tem muitos irmãos que estão cheios de ímpio dentro de casa e às vezes passam por uma prova. Sabe qual é o lugar que ele tem paz para dizer, Jesus é bom? É na igreja. Exercita-te nisso. Aprenda a gostar disso que Deus te deu. Você tem o culto de quarta, para esse diálogo sobre a palavra. Você tem um culto de sexta, que você ora pela sua família. Você tem um culto de domingo de manhã, porque a escola bíblica é um culto, onde é um culto do aprendizado da palavra. E você tem um culto de celebração no domingo à noite, onde viemos mais uma vez para dizer, olha, mais uma semana eu começo na presença de Deus. Onde a igreja está cheia, onde as famílias se apresentam. Mas nós, pessoalmente, individualmente, devemos nos exercitar, irmãos, da vida piedosa. Isso é uma bênção para que Deus te deu. Eu gostaria muito de passar um vídeo aqui domingo, porque é domingo de missões, mas 3 pessoas que assistiram esse filme passaram mal. E aí a Viviane falou, poxa, Eduardo, não passe. Me pediu encarecidamente, não passe. Na igreja tem senhoras, na igreja tem crianças. Vai falar sobre missões. Eu, infelizmente, vou ouvir o conselho para que depois eu não venha, por não ouvir o conselho, deixar alguém realmente transtornado na igreja. De irmãos nossos que estão nesse momento apanhando, sendo martirizados, recebendo tiros, sendo crucificados vivos ao redor do mundo nesse momento, porque amam o Evangelho. E olha nós, ventiladorzinho, iluminação boa, um banco razoável. Eu gosto mais desse banco do que o banco estofado, sempre gostei. Eu acho que é bom para a coluna, razoavelmente confortável. É melhor do que sentar no chão, no mínimo, não é? Boa iluminação. Saindo daqui você tem uma jantazinha, um papazinho gostosinho lá te esperando, quentinho. Temos uma vida abençoada, queridos. Então ame isso. Isso é bênção do Senhor. Talvez você ore por uma belíssima casa na praia em Angra e Deus talvez não venha te dar. Mas olha o que Ele já te deu e você pode chamar de bênção. Você tem família. Você habita no meio de família. Isso é muito bom. Terminando, eu quero ler o versículo 8 e 9 que diz: pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. A vida cristã para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Olha só, presta atenção no que eu vou te dizer. A vida piedosa, a vida congregacional, a vida de crente, a vida de irmãos em Cristo, essa vida de, oi irmã, paz, tudo bem, eu oro por você, você ora por mim, a gente se ajuda, olha, estou com dificuldade, vamos sentar, vamos ver. E essa vida piedosa, diz a palavra que é boa para a gente agora e será bom no final, lá no porvir, lá no céu. Isso aqui é uma prévia do que teremos no céu, com a exceção de que no céu não teremos problemas a resolver, será glória. Mas Deus nos dá a graça maravilhosa de vivermos como família, pessoas estranhas, pessoas que não se conheciam antes de vir a este lugar e que passaram a ser família. E quando é que nós celebramos esse nosso parentesco? Na ceia. A Bíblia diz que quando ceamos, nós renovamos a nossa comunhão como corpo e como corpo renovamos nossa comunhão com o cabeça, que é a igreja. Crente que não ceia é crente amputado do corpo e que não tem cabeça. É a mula sem cabeça. É a mula sem... Já ouviu falar da mula sem cabeça? É a mula sem cabeça. É o crente que não ceia. Pastor, só pega pesado às vezes, hein? Se você pensa que não tem mula sem cabeça, tem sim. É crente que não ceia. Tá? Amém. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Pastor,
essa palavra eu devo absorver para a minha vida, sim. Ela é digna da tua aceitação. Queridos, grave bem isso. Estamos indo rumo à eternidade, quer você queira, quer não. A cada dia que passa, estamos caminhando um dia mais para a eternidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, morrendo no Calvário, pagou e nos justificou, então o nosso destino é o céu, Mas até o céu chegar, há muita coisa que se viver. Não sabemos se ele virá amanhã ou daqui a 30 anos. Se não sabemos, vivamos então de forma adequada para também vivermos as bênçãos, as promessas, a guarda do Senhor para que o maligno não nos toque. Saia daqui nessa noite pensando em tua vida, se você tem ouvido Deus ou se você tem ouvido conversa fiada da serpente, que é o mundo. Se você não se enche de Deus, o que é que tem feito parte do teu dia? Qual é o teu cantor preferido? É um cantor reconhecidamente homem de Deus ou é um cantor reconhecidamente do mundo? Há 2 noites atrás, ontem eu propus à pastora Viviane que nós estejamos em consagração, ela e eu. Porque de anteontem para ontem, os dois perdemos o horário de manhã e ambos sonhamos. Eu tive um sonho e ela teve outro sonho. No meu sonho, eu via um cantor desse famoso aí, Gustavo Lima, um negócio desse aí, um cantor desse aí que está na moda. São tantos parecidos que eu já não sei quem é quem mais. E ele entrava na igreja. Quando ele entrava na igreja, irmãos, eu estava num lugar mais alto. Para chegar no templo, tinha que subir uma escada, no meu sonho. Tinha que subir uma escada. E eu estava num lugar, e eu trabalhando, e eu ouvia o grito da mulherada. As histéricas, quando eu olhei, era o cantor subindo. E tinha mulher que perdia a voz. E quando eu olhava, era a obreira da igreja. Eu falei, Jesus, misericórdia, vou nem falar quem é, para depois ninguém crucificar. Vou nem falar. E eu ficava, meu Deus, que é isso? Essa irmã está dando mau testemunho. De todas, quem gritava mais era ela. Eu falei, olha, você vai ficar no banco, porque não é possível. Você está dando mau testemunho, eu tenho que fazer alguma coisa com você, que senão eu perco as rédeas da igreja. Aí acabou o meu sonho. Eu já acordei meio ligado, né? Aí a Viviane assim, Eduardo, eu tive um sonho. Eu falei, opa. Opa. Aí ela falou assim, Du, a gente estava na igreja e você estava pregando. E eu via por detrás da igreja se levantar uma onda terrível, como um mar, uma tsunami, que vinha arrastando tudo e vinha em direção à igreja. E você estava pregando, não percebia. Você estava de costas para a onda. E essa onda vinha trazendo casa, trazendo gente, trazendo carro, destruindo tudo. E estava vindo em direção à igreja. De repente eu vi a igreja toda inundada. E as pessoas no sufoco. E a gente sem saber o que fazer da igreja. Irmãos, eu entendo que nós sonhamos muito dos nossos temores e aquilo que passa no nosso dia. Eu creio dessa forma, mas também creio que há revelação espiritual nos sonhos. Eu não sei o que é que vai querer invadir a igreja para tirar o coração dos irmãos do propósito de Deus, mas eu já estou orando ao Senhor para que isso seja quebrado, e eu não sei que onda é essa que representa uma luta que essa igreja possa vir a passar. Quando ela acabou de me contar esse sonho ontem de manhã, eu falei, filha, na hora eu lembrei de estalo, de um amigo meu chamado Luiz. Nós trabalhávamos numa empresa que fica de costas para a Dutra. Os irmãos aí somente os irmãos que dirigem, que pegam muito esse caminho, quando a gente pega a linha vermelha, que a gente já desce daquela passagem ali por cima da Dutra, que a gente pega aquela reta, bem ali é as costas da empresa que nós trabalhávamos, e da onde nós estávamos, dava para ver toda a cordilheira que pega Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e daí por diante. E ele falou para mim assim, pastor, isso aconteceu mesmo, tá? Não estou sonhando não. E ele falou assim para mim, pastor, eu estava no monte essa noite, e eu olhava para aquele monte assim, que era aquela cordilheira, ele falava assim, aí eu via ficar tudo preto, tudo escuro, e Deus falou comigo, falou, filho, está vindo dias terríveis, muita morte, muita...
Isso foi em novembro. Em dezembro, eu passei o mês inteirinho fazendo obra na filial dessa empresa em Friburgo. Eu vi Friburgo no seu ápice, da sua riqueza, da sua beleza, no Natal, quando a cidade estava toda enfeitada, carrões na cidade. Friburgo era linda, o mês de dezembro inteiro. Janeiro, eu estou em casa, o telefone toca. Foi aquele desastre que vocês viram. Então, Deus revela ao seu servo? Revela. Deus revela em sonhos? Revela. Deus revela aos espirituais, as coisas espirituais? Revela. O que eu quero dizer com isso? E eu já terminei de pregar, eu estou comentando aqui 2 sonhos. O que eu quero dizer com isso é que nós carecemos, como um corpo que somos, de interceder, porque não sabemos o que do mundo vai tentar invadir nossa igreja e não sabemos o que essa onda levantada vem para destruir no nosso meio. Porque, irmãos, quando uma igreja como essa daqui está recebendo novos membros, como tem acontecido, as pessoas estão felizes, nós estamos crescendo, nós estamos quase todo final de semana, a gente tem festa. Isso chama, irmãos, a atenção do mundo espiritual. A igreja comprou briga espiritual e vão tentar retalhar. O inferno vai tentar retalhar. Não tenho medo do inferno, mas como corpo nós temos que ter posição em Deus. Devemos jejuar. Esse é o momento de jejuarmos, esse é o momento de acordarmos de madrugada para orar, esse é o momento de nós ajoelharmos diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, para que o inferno não ceife a semente que está sendo lançada nos novos irmãos. Amém, irmãos? Para que o escândalo não chegue à nossa porta. Eu peço a todos vocês que são crentes dessa igreja, membros de fato, membros de direito, que se levantem em oração, se levantem em súplicas a Deus, para que nós não percamos as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós nesses dias. Amém, irmãos? Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero pedir à irmã Nadir que se ponha aqui como profeta do Senhor e ponha a mão sobre esses pedidos de oração. Aquela roupa que está ali também é de alguém que está pedindo oração? Não? Então, põe as mãos aí, comece a profetizar. Peço a você, irmão, que levante as suas mãos em direção à sua casa. Você sabe para que lado fica? Levante. Você que tem pedidos de oração, apresente ao Senhor fotos. Quer trazer suas fotos, irmã? Irmã, quer trazer suas fotos? Põe aqui junto da irmã Nadir. Se você tem chave da sua casa e você chave do seu carro, você deseja apresentar ao Senhor. Se não quiser trazer aqui, levante aos céus. Mas apresente a sua família, apresente a cada um, apresente a tua casa. Comece a interceder por essa igreja, irmãos, pelos ministros dessa casa. Os pastores dessa igreja são homens e mulheres que enfrentam lutas também, que também têm vida pessoal, também têm família. Queridos, você que é um membro dessa igreja, interceda por esse ministério. Não cesse de clamar a Deus. Abre a tua boca e começa a profetizar sobre o teu pai, sobre a tua mãe, sobre os teus filhos, sobre os teus primos. Comece a profetizar libertação. Comece a profetizar que sobre a tua casa não haverá encantamento, não haverá boca do inferno que possa te ceifar a tua bênção. Creia que o Senhor pode libertar o teu. Creia que o Senhor pode tirar o teu parente do vício e fazê-lo uma bênção neste lugar. Creia que Deus tem poder para mudar a tua história. Abra a tua boca, meu irmão. Comece a profetizar. Não fique de lábios fechados. Seja profeta de Deus. Você que tem um projeto de vida, comece a apresentar o teu sonho ao Senhor, para que o inferno não tenha oportunidades, para que setas sejam apagadas. Ó Deus, tome em tuas mãos. Eu quero interceder pela vida de cada um dos seus filhos, Senhor. Que o Senhor venha tocar na mão, nos lábios dos seus filhos. Deus amado, que cada oração seja colhida e levada até o Senhor nesse momento, meu Deus. Tome em tuas mãos cada homem, cada mulher, cada jovem. Ó Deus, cada lar aqui representado. Senhor, toma em tuas mãos. Deus amado, eu quero profetizar libertação, cura. Deus amado, que o Senhor venha jogar por terra toda hoste maligna que tenta se levantar contra o teu povo. Deus amado, que haja libertação. Eu profetizo, Senhor, que
parentes dos teus filhos voltarão a te servir. Aqueles que não te conhecem, Senhor, passarão a te conhecer e renderão graças ao Senhor como o Senhor de suas vidas. Deus amado, toma em tuas mãos ao lar de cada um dos seus filhos que não está também aqui nessa noite. Deus amado, vai tocando, ó Deus, no trabalho, para que, ó Deus, teus filhos tenham, ó Deus, a proteção do Senhor. Deus amado, toma em tuas mãos, ó Deus, o emprego dos teus filhos. Não permita, Senhor, que nada venha tirar, nada venha arrebatar do coração dos seus filhos a preciosa semente. Deus amado, toma em tuas mãos. Eu profetizo sobre essa igreja que nenhuma seta prevalecerá. Onda do inferno não chegará até nós. Ó Deus, que o mundo não invadirá essa casa. Em nome de Jesus, nós profetizamos como homens, como mulheres do Senhor, como aqueles que são escolhidos pelo Teu nome, como aqueles que são chamados pelo Teu nome. Deus amado, que a Tua palavra prevaleça em nosso meio. Em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, prevaleça sobre a vida dos ministros dessa casa. Nós rejeitamos toda atuação do mal. Nós rejeitamos, ó Deus, toda palavra contrária. Deus amado, eu profetizo sobre este lugar um ministério sarado, sem rachaduras, sem divisões, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu irmão, glorifique o teu Senhor. Glorifique o Deus da tua salvação. Aleluia.